Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Olá, meus queridos amigos, queridos companheiros da AME Maranhão. É uma alegria poder estar com todos vocês no dia de hoje, poder participar e compartilhar um pouquinho sobre as lições que o Mestre Jesus nos traz. Que alegria e que honra muito grande poder trazer um pouco, né, do fruto desse entendimento que dentro do nosso estágio evolutivo nós vamos cada vez mais enaltecendo, cada vez mais tendo um entendimento diferenciado, às vezes fazemos a leitura de algum texto evangélico, né? E aí, naquele momento, a inspiração que nos chega parte de acordo com o nosso entendimento espiritual, mas daqui a mais algum tempo vamos descobrindo novos e novos tesouros. Então, assim são as nossas amizades também, vamos descobrindo várias e várias alternativas de amar a Jesus através dos nossos companheiros. Então, um grande abraço fraterno a todos os amigos aí da AME Maranhão. Eu sou Eusa Missano, sou expositora espírita aqui no meu estado, sou de Aracaju, Sergipe, faço parte do NEP, que é um Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, Bittencourt Sampaio, aqui da cidade de Aracaju, Sergipe. Também sou integrante da LEESE, que é uma academia de letras espíritas aqui do meu estado, né? E faço exposições espíritas dentro dos trabalhos necessários da nossa casa. Então, é uma alegria, volto a dizer mais uma vez, estarmos juntos. Hoje a gente vai falar sobre a tua fé te salvou ou a tua fé te curou, né? Que é a proposta que Jesus apresenta a todos nós quando vamos até Ele, né? Em ato de devoção extremo e de entrega absoluta para pedir o nosso recambiamento na estrada do bem e do amor. Então, meus amigos, vamos, como sempre, começar a nossa exposição, mas fazendo elevando o nosso coração, fazendo a nossa prece. Vocês podem ficar à vontade, fechando os olhos para maior concentração ou não, como se sentirem bem, mas vamos elevar o nosso pensamento, nosso coração ao alto e pedir ao Mestre Jesus que aqueça os nossos corações para que ele se torne solo permeável para receber as sementes do Evangelho e que possa naturalmente germinar e frutificar para alimentar tantos outros corações na nossa jornada evolutiva. Que o doce Mestre Jesus nos acolha, nos proteja, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, o nosso tema hoje é a tua fé te salvou. Isso era dito e foi dito por Jesus, imagino que tantas vezes, não somente naqueles casos citados no Evangelho, mas naqueles anônimos, que não houve registro específico, mas a quem Jesus tocou com a sua mensagem, com a sua magnetização, com o seu propósito amoroso. Então, a tua fé te curou. Quando a gente vai para a Gênese, vamos primeiro trabalhar esse tema, né? Quando a gente vai para a Gênese de Kardec, a gente observa Kardec falando sobre a fé, a importância da fé. Não simplesmente como um ato, como é visto muitas vezes, ligado à religiosidade, mas como um canal para que possa servir de absorção dessas energias curativas que vêm à época do Cristo. Então, todos aqueles que têm a fé verdadeira, ele se abre para que essa energia de cura ela possa ser recebida. Então, esse aspecto da fidelidade a Deus, porque a fé verdadeira é aquela onde nós montamos todo o aspecto de fidelidade a Deus.
E essa fé faz com que nós, então, na presença do Cristo, frente à sua magnetização, frente ao seu magnetismo pleno, recebamos esses fluidos de cura. A fé, meus amigos, é muito mais do que simplesmente acreditar. Acreditar, nós acreditamos no nosso médico da terra, né? Quando nos dá um diagnóstico, acreditamos no professor quando está nos ensinando, acreditamos no advogado, enfim, acreditamos no administrador quando nos apresenta um caminho alternativo dentro das propostas mercadológicas, enfim, nós acreditamos naqueles profissionais ou naqueles seres com quem temos uma relação. Entretanto, a fé que o Cristo nos propõe é uma confiança absoluta e verdadeira. E ela ultrapassa, ela perpassa a questão apenas do acreditar. Como nos diz Humberto de Campos, no prefácio do livro Boa Nova, hoje não mais cogito de crer porque sei. Então, fé é mais do que crença. A fé é quando depositamos a esperança integral e a confiança no outro, como uma criança que, ao atravessar a rua, segura a mão dos seus pais e nem sequer olha para os lados para saber se vem carro, se vem algum veículo, se há alguma questão de insegurança, ela simplesmente está segura por estar ao lado do seu responsável legal. Então, a fé, ela pressupõe uma fidelidade. E Jesus vem dizer para nós, através do livro Boa Nova, a psicografia do querido Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que uma das causas primeiras do homem deve ser a fidelidade a Deus. Essa confiança. Agora, vamos entender da seguinte forma. Quando a gente confia, e para a gente confiar no outro, é preciso que haja um relacionamento. Porque não é toda e qualquer pessoa que a gente confia, não é mesmo? Então, é preciso que haja um relacionamento para que essa confiança ela subsista. Então, como eu vou dizer que confio em Deus se eu não mantenho com Deus um relacionamento estreito? Então, nesse processo de fidelidade, Jesus já nos propõe, desde o Antigo Testamento, lá na primeira aliança, não é? Quando a humanidade faz, na verdade, uma aliança de sal, uma aliança indestrutível, simbolizada pelo casamento, né, da humanidade naquele momento com Cristo. E naquela primeira aliança, os homens prometem fazer tudo o que Deus mandar. Pelo menos é isso que a gente observa no Antigo Testamento, quando Moisés desce o monte e pergunta: Deus quer saber se vocês vão fazer tudo o que ele mandar. E o povo então diz: diga a ele que faremos tudo o que ele mandar. E Jesus, então, nesse segundo momento, né, que nós chamamos de segunda revelação, para melhor departamentalizar, mas o que nós sabemos é que há uma revelação única de amor que Jesus traz pela humanidade, carreando esse amor do Pai, só que nós, dependendo da nossa visão, nós vamos nos encaixando na infantilidade espiritual na primeira revelação, na maioridade espiritual com Cristo e na melhor idade, né, que é a idade da maturidade, com o Consolador prometido. Mas, na verdade, Jesus está presente nas três revelações, portanto, nós temos uma única revelação maior e magnífica do Pai, que é representada pelo amor. Mas departamentalizamos, porque a depender do nosso estágio evolutivo, nós vamos, então, sentindo ou não essa fé pulsante. Então, na primeira revelação, Cristo vem dizer e vem propor esse casamento com a humanidade. E o casamento naquela época era a instituição de laço indestrutível. Portanto, era o relacionamento que se podia colocar para um povo que eles entendessem que era um relacionamento que precisa de amor e fidelidade, e que seria indestrutível. Jesus, então, quando vem e ombreia conosco, na segunda revelação, ele nos chama a atenção para esse casamento. Ele é como se estivesse assoprando as nossas brasas para nos lembrarmos da primeira revelação, quando ele, então, diz, né, e inicia a sua vida pública ali numa festa de casamento, nas bodas de Caná. E Maria, qual a nos lembrar também do que foi dito pelo povo hebreu a Moisés, ela olha para aqueles homens, onde Jesus vai, então, saborizar a água,
transformar a água em vinho, né? Ela diz para aqueles homens, façam tudo o que ele mandar. Porque essa foi a nossa promessa na primeira revelação. E aí Jesus, então, transforma aquela água em vinho numa simbologia de que a água simbolizando a matéria e o vinho simbolizando o espírito, com a lembrança do casamento, com a lembrança dessa união e de fidelidade indestrutível, nós estamos, então, transformando, né, a matéria em espírito, ou seja, espiritualizando a nossa matéria. Então, vamos começar daí. Fizemos esse preâmbulo para termos um entendimento de como Jesus e por que Jesus falava nos atos de cura da fé, da importância da nossa fé e do ato que nós devemos praticar. Nós espíritas sabemos muito bem disso, não é mesmo? Sabemos que não é simplesmente o ato de comparecer à casa espírita, que ainda precisamos dos templos de pedra, porque precisamos nos nutrir ainda desse amor do Cristo e nos nutrir com semelhantes, com aqueles que pensam de maneira igual, para robustecer a nossa fé, mas não é no templo de pedra, não é tomando 5, 10, 20, 100 passes, né, que nós vamos, então, melhorar das nossas doenças da alma. É preciso que tenhamos essa fé ardente, porque não é nada externo que vai fazer com que nós nos libertemos, muitas vezes, das agruras e das tempestades externas. Jesus acalma aqui dentro, para que a gente possa, de certa forma, também vislumbrar sempre primavera do ponto de vista externo. Então, isso é muito importante, porque não depende do passista, não depende do expositor, não depende do médium, depende de nós. A doutrina espírita ela é libertadora porque ela entrega em nossas mãos a possibilidade da nossa evolução espiritual. Muitas vezes perdemos esse tempo, perdemos o que o Cristo chama de talismã divino, quando no livro Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, o mesmo que Neio Lúcio, dos 50 anos depois, psicografia de Chico Xavier. Salomé vai perguntar a Jesus, né? Por que ele faz tanta coisa? Ele deve ter algum talismã, né? E aí o Cristo diz, tenho, Salomé. Salomé é a mãe de Tiago e João, né? Tenho, Salomé, eu tenho um talismã. Jesus tem um talismã? E aí ele vai dizer, o talismã é o aproveitamento das horas. Então, devemos aproveitar todas essas oportunidades, porque o nosso destino está em nossas mãos, não na mão do outro. Durante muito tempo, ainda perquirimos essa realidade quando criamos formas externas, como, por exemplo, o demônio, o Satanás, né? Que para nós é muito fácil, para aliviar a dor da nossa consciência, colocarmos a culpa em algo que está fora de nós, quando, na verdade, tudo isso está dentro de nós. E Jesus veio justamente para esse processo de libertação, para essa cura legítima de salvação, que é nos libertar de nós mesmos, dos nossos vícios, das nossas incógnitas, dos nossos preconceitos e cristalizações. Então, quando ele fala da fé, quando ele fala da necessidade de fidelidade a Deus, é de estarmos voltados para essa realidade, porque a nossa vida, pessoal, é sempre um processo de comunhão com Deus. Uma parte é conosco, outra parte é com Ele. E aí reside a nossa dificuldade. Na hora de fazermos essa entrega, nós nos inquietamos, porque passamos ao longo da nossa vida achando que somos o centro das nossas decisões e desprezamos o amor de Deus, a providência divina, as circunstâncias que nos chegam. Isso acontece desde Adão e Eva, né? Nessa simbologia profunda, quando Deus pergunta a Adão, né? Pergunta a Eva por que comeu a maçã, a culpa é do demônio da serpente, né? E ele vai perguntar a Adão por que comeu a maçã, a culpa é da Eva. Então, a gente cria essas formas externas para aliviar o peso da nossa consciência, mas, na verdade, isso faz parte dos nossos vícios, como nos diz Tiago, cada um é tentado na sua própria concupiscência. Então, a tentação, ela não está dentro de nós, ela está fora de nós. O que está dentro de nós são os nossos vícios, quando fazemos adesão à tentação. O problema não está na tentação, meus amigos. O problema está quando nós caímos na tentação. Então, quando Jesus vem nos falar de fidelidade, é aquele tempo de entrega. Eu não sei se vocês lembram,
algum tempo atrás nós tivemos um episódio triste aqui no nosso estado, aqui em Sergipe, quando faleceu o Domingos Montagnier, acho que esse é o nome dele, um ator fenomenal, extraordinário. Ele estava gravando algumas cenas aqui da novela, acho que era o Velho Chico, né? E ele, lamentavelmente, ele foi tragado pelas águas do São Francisco, aqui numa região no estado de Sergipe. Então, me impressionou muito, né, um depoimento que foi dado pela companheira de trabalho dele, né, uma outra atriz, quando ela começou a dizer, ela começou a narrar, né, como aconteceu o episódio, que num determinado momento ele começou a nadar, né, mas provavelmente cansado por nadar contra a correnteza, ela então gritou de onde ela estava, boy, né? Eu achei isso fantástico, gente. Boy, porque ela avistou umas pedras. Então ela disse boy, porque aí a correnteza vai lhe levar até as pedras. E aí você se salva, né? Mas a pessoa, na hora da aflição, da agonia, muitas vezes não tem essa percepção. Então, trazendo isso para a nossa vida, né? Por que a gente não boia no momento dessa tormenta? E o boiar para nós é nos entregarmos a esse amor do Cristo para que ele possa agir em nossas vidas. Mas ainda nos comportamos de uma maneira muito inquieta, muito incompetente do ponto de vista espiritual, porque insistimos, muitas vezes, em nadar contra a correnteza. Então, naquele momento que a tormenta chega, é como se entregássemos, né, o leme do barco da nossa vida ao Cristo. Mas não, nós muitas vezes deixamos que ele permaneça adormecido, não o despertamos e queremos ter o controle absoluto, né, o domínio sobre esse leme. Isso fica muito fácil de interpretar, né, para nós. Eu digo fácil, eu digo para a gente fazer uma ancoragem espiritual quando a gente vai, por exemplo, para o episódio de Jesus acalmando a tempestade. Jesus entra no barco, né? Ele entra no barco primeiro, então ele é o primeiro a entrar no barco e ele se posiciona. Quando a gente entra em algum local, nós vamos nos posicionar, porque não vai ter ninguém para mandar a gente sentar, né? Ou ficar em pé em determinado local. E como ele entra primeiro, ele se posiciona. Então ele vai para o fundo do barco. E a gente pensa assim, mas o fundo do barco é um local insignificante? Não, meus amigos, não é insignificante. Porque no fundo do barco estão os lemes, né? Está o leme do barco, que vai dar a condução do barco. Então, Jesus ele se posiciona na parte mais importante do barco, que é onde está o leme. O problema é que nós deixamos o Cristo adormecer no barco da nossa vida. Emmanuel vai nos dizer, numa interpretação mais profunda, uma interpretação mais espiritual da passagem, que nós somos o barco e que o mar é a vida. O mar representa a materialidade, né? A água, porque quando nós reencarnamos, estamos ali dentro do líquido amniótico, então tem essa representação para nós. Então o barco somos nós, e Jesus se posiciona na melhor parte da nossa vida, na parte mais importante, e nós temos que estar atentos para isso, porque ele se posiciona no leme que vai conduzir o nosso barco, e nós deixamos que ele adormeça. E daí, quando vem a tempestade, as grandes tempestades, né? Nós nos aproximamos, como fizeram os discípulos, devemos nos aproximar de Jesus, despertá-lo e confessar, Senhor, estamos perecendo, salva-nos. E aí sim, Jesus vai se erguer, vai acalmar a tempestade, mas vai dizer para nós, ainda hoje, por que vos inquieteis, homens de pouca fé? Sim, meus amigos, porque alguma fé nós temos, né? Jesus não fala homem sem nenhuma fé. Alguma fé nós temos, até porque dissemos sim ao processo reencarnatório, suplicamos por novas oportunidades, né? Estamos aqui vivenciando circunstâncias onde a nossa fé é banhada por nós. Então, alguma fé nós temos. Tanto temos fé que entramos no barco com Cristo, né? Então, o processo da reencarnação é exatamente esse ato de fé voluntário, de emissão volitiva de cada um para uma nova oportunidade, para novas perspectivas. O problema é que a gente deixa o Cristo adormecer e na hora da tempestade nós queremos tomar conta do barco. Vou dar um segredo para vocês. Não vai dar certo.
Precisamos, nesse momento, também trabalharmos com aquilo que for e com aquilo e com os talentos que nós temos, né? Com a capacidade que nós temos, óbvio, iremos utilizar. Se sabemos remar, vamos pegar os remos. Se sabemos nadar, vamos nadar. Se sabemos colocar colete salva-vida, vamos colocar primeiro o colete salva-vida em nós, depois o nosso próximo. Vamos fazer a nossa parte, mas precisamos, porque é fundamental que acordemos Jesus no barco da nossa vida, porque senão ele vai voltar a dizer: por que estão inquietos, homem de pouca fé? Há uma música dos nossos irmãos católicos que é muito bonita e é muito profunda, diz assim: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Então, eu quero estar no meu lugar, eu quero estar fazendo a minha parte, para que o Cristo possa me conduzir no momento da tormenta, no momento da provação, no momento do testemunho, que a nossa querida Irmã de Castro, nossa Meimei, diz que o momento do testemunho, o momento que estamos passando por tribulações, é denominado de instante dourado. Sabem por que tem esse nome? Porque é o momento onde nós vamos, na verdade, provar essa nossa fé. Se somos fiéis a Deus. E esse momento maior de fidelidade é um momento de entrega. É um momento onde nos colocamos à disposição e dizemos assim: Senhor, estou fazendo a minha parte, mas o barco, a onda está muito alta, né? Agora é contigo. E aí, sempre ele vai aparecer e vai acalmar essa tempestade. Então, a fé é fundamental para que nós curemos as nossas feridas, curemos as nossas mágoas, os nossos vícios, para que possamos ser tentados, porque muitas vezes a gente pede a Jesus para não sermos tentados. Senhor, afasta de mim a tentação. Não façam isso. Tiago, em sua carta, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que é tentado, porque o problema, como já disse, não está na tentação, mas está quando cairmos em tentação. Então, se não sabemos se estamos fortalecidos ou não, né, é preciso que a tentação venha. Por isso, Cristo diz assim: é preciso que o joio fique e cresça ao lado do trigo. Né? Uma hora, na ceifa, ele será retirado, mas é preciso que cresçam juntos, para que o trigo resplandeça, para que o trigo prevaleça. Então, nessa proposta que a gente apresenta hoje de fidelidade, de proporção, em proporção à cura, a gente lembra também uma passagem, gente, muito bonita, que está no livro Pontos e Contos, do Irmão X, né? Que é o Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier, cujo título é O Testemunho. E essa história, ela é narrada porque algumas pessoas, alguns jovens estão ali próximos a um sábio e querem saber o que é o testemunho. Né? O que é o testemunho? Nós não sabemos o que é o testemunho. E aí o sábio começa a narrar essa história de um jovem que é entusiasmado, olha, aquele entusiasmo de começo que todo mundo tem, né? Entusiasmado pela fala dos apóstolos a respeito do Cristo, ele resolve, então, com o coração ardendo em fé, ele resolve sair ali daquela cidade e ir para a Fenícia e terras distantes para levar Jesus, para levar a mensagem do Evangelho. E ele faz isso, né? E quando ele chega na primeira cidade, ele não é recebido. As pessoas não querem ouvir falar de perdão, de amor, né? De consideração, nada disso, consolação. Então as pessoas apedrejam aquele jovem, batem naquele jovem, e aí nos diz Irmão X que ele, pressentindo ali o perigo, ele sai daquele local, né? E vai para uma outra cidade. É mais ou menos o que Jesus nos pede, né, pessoal? Quando ele vai dar a missão dos discípulos. Então, ele sai daquele local, mas Humberto de Campos nos diz que ele começa a perceber a beleza do azul do céu, as cores das flores. Ora, gente, ele tinha sido espancado, apedrejado, mas ele não leva mágoa em seu coração. É o que Jesus nos pede, para que a gente possa bater o pó das sandálias, né? Então, ele sai por aquela estrada, admirado com as belezas, é quando ele percebe a presença de 2 crocodilos perseguindo ele. Ele pressente o perigo e começa a correr e lembra que tinha um casebre próximo dali onde ele estava,
E ele vai até aquele casebre. Quando ele chega no casebre, o casebre não mais existia. E aí, quando ele olha para trás, já não mais 2, mas 4 crocodilos estavam perseguindo ele. Aí ele lembra de uma ponte. Então ele diz, vou passar por aquela ponte, o crocodilo não pode passar por ali, e aí me deixa em paz. Quando ele chega próximo, a ponte tinha caído pela enxurrada que tinha acontecido na noite anterior. Mais 2 crocodilos chegam e começam a persegui-lo. Né? Ele lembra de uma toca, e quando ele chega na toca, ele vê que tinha uma serpente na toca. Então, não mais encontrando solução, ele sobe o monte. Sobe o monte. E lá ele observa que tem um despenhadeiro. O despenhadeiro, ele diz que naquele despenhadeiro, se ele se jogar, ele vai morrer, se ele ficar, os crocodilos vão comer, né? Então ele se ajoelha e diz, Senhor, estou em tuas mãos, seja feita a vossa vontade. E aí nos diz irmão X que Jesus aparece e no sopro, né, afasta todos os crocodilos e diz, só minha graça te basta. Então veja, meus amigos, aí irmão X vai dizer o moral dessa história, né? Que todas as vezes que nós estamos dentro desse processo de evolução espiritual, é normal que tentações nos cheguem. Tentações são feras simbólicas. Os crocodilos aqui representam para a nossa vida hoje, né? Tentações que nos chegam, problemas, dificuldades, doenças, padecimentos de entes queridos, né? Então, são essas dificuldades que vão chegando. Então, quanto mais a gente se aproxima do Cristo, mais sensíveis nós vamos ficando. Então, essas situações, elas vão acontecendo para nos desafiar, muitas vezes, e para que possamos provar essa nossa fé, essa nossa fidelidade a Deus. E aí, irmão X diz assim, ó, há cristãos que são perseguidos por 1 crocodilo por ano, outros 2 crocodilos por mês, mas há alguns que são perseguidos por uma manada, de hora em hora. Já pensaram nisso? Uma manada, de hora em hora, para que sejamos fortalecidos na nossa fé e nunca mais, né, a gente diga assim, por que comigo, Senhor? Por que comigo, né? Se a circunstância divina chega, devemos acolhê-la com essa fé de quem vai ser salvo, com essa fé de quem vai ser curado. Né? Penso agora, por exemplo, nesse episódio que passamos, a pandemia, que ainda estamos passando, mas graças a Deus agora, de uma forma mais aliviada, né? Então, mas passamos por momentos de turbulência terríveis, né? E eu via, muitas vezes, alguns companheiros dizerem assim, fulano morreu, né? Essa pandemia é porque essas pessoas que estão partindo, elas não estão em vibração com o planeta. E eu parava e pensava assim, meu Deus, como eu posso dizer uma coisa dessa para um filho cuja mãe partiu? Olha, sua mãe partiu porque a vibração dela não estava de acordo com o planeta. Olha, o seu filho partiu porque ele não vibrava de acordo com o planeta. Quando, na verdade, nós sabemos, né, sim, as grandes ocorrências vêm acelerar o progresso da humanidade, mas não com morte, porque Deus é um Deus de vida. Então, quantas pessoas, meus amigos, partiram, porque estava no horário de partir, estava no tempo de partida, estava na sua programação espiritual. E quantas pessoas partiram doentes, aliás, enfermos na matéria pelo Covid, mas saudáveis em espírito? Quantos partiram assim? Então é preciso que tenhamos esse entendimento verdadeiro. O Cristo nos quer vivos em espírito. Pouco importa se em tenda ou fora de tenda, ou seja, no corpo ou fora do corpo, mas vivos em espíritos, rígidos espiritualmente falando. E essa busca, no momento de turbulência, não pode ser externa, como nessa passagem que eu acabei de contar para vocês. Porque enquanto aquele jovem, inflamado pelo amor de Jesus, ele vai buscar a salvação no casebre, na ponte, na toca, ele não consegue. Ele não alcança. Mas quando ele sobe o monte, e nós sabemos que na simbologia do Evangelho, subir o monte
é elevar o padrão vibratório. Então, quando ele sobe o monte, só aí é quando ele, em si mesmo, vai buscar essa força, faz a entrega a Jesus e ele está ali, no leme da vida, conduzindo aquela nau, né? E aí dá aquele sopro verdadeiro para que tudo volte ao normal. Então, meus amigos, turbulência, todos nós passamos. Do berço ao túmulo, ninguém vai sem verter lágrimas. Todos nós passaremos por elas, né? A gente, às vezes, reclama das nossas turbulências, das nossas dificuldades que nós encontramos, mas se tivermos em mente essa fidelidade maior com Jesus, com Cristo, que o Cristo está em nós, que nós muitas vezes deixamos que ele adormeça, quando nós o despertamos, essa fé ela ressurge, e daí essa cura vem, essa cura verdadeira. Jesus não veio curar corpos, Jesus veio dar dignidade a espíritos, Jesus veio introduzir novamente aquilo que estava afastado, né? Na cultura judaica da época de Jesus, toda deformidade do corpo, ela era tida como castigo divino. Então, quando Jesus cura, primeiro, a cura ela só existe porque aquele que recebeu o ato estava, como nos diz Kardec na Gênese, com o espírito aberto para receber esse fluxo, né? Essa energia de cura, como, por exemplo, a mulher hemorroíça. Jesus ele está em casa de Mateus, chega um chefe de sinagoga pedindo que vá salvar a sua filha, né? O Jairo. Jesus, então, larga tudo que está fazendo e segue para curar a filha de Jairo, e no meio do caminho, né, a gente já percebe aí que a fama do Cristo já tinha se propagado, né, porque um chefe de sinagoga foi até ele pedir esse auxílio, e quando no meio do caminho ele encontra a mulher hemorroíça, uma mulher que por 12 anos era totalmente alijada da sociedade, porque sangrava, e a mulher, no ciclo menstrual, ela não podia tocar nem ser tocada, até os seus utensílios, né, não podiam ser tocados até que fossem purificados. Então, aquela mulher vivia ali por 12 anos, à látare da sociedade. E aí, quando ela lembra, quando ela sabe que Jesus vai passar por ali, ela desafia uma multidão. Sim, meus amigos, existia ali uma multidão, né? Uma multidão. E ela, ao observar Jesus, ela pensa, ora, basta que eu somente toque, né, no talit, quer dizer, na barra da roupa dele, que eu serei curada. E a gente imagina que isso não seja prece. É prece. Porque todo ato voltado a esse sentimento de fidelidade a Deus é prece. A prece não é somente, meus amigos, quando nós articulamos frases decoradas ou repetidas, ou como vamos ali para o final, né, do Evangelho, para que a gente possa repetir aquelas frases. Não, prece é quando a gente dá bom dia, por exemplo, ao assessorista do nosso trabalho, aquela pessoa que nos ajuda na nossa casa, né, quando a gente pergunta se está tudo bem, quando a gente estende a mão ou dá um abraço fraterno a um amigo, isso é prece. Então, quando a mulher hemorroísta diz assim, basta que eu toque na barra da roupa do Cristo que eu serei curada, né, ela está fazendo uma prece e uma entrega de fidelidade maior. E aí ela toca no Cristo, né? E Jesus, então, pergunta a Pedro, né, quem me tocou? Porque ali tinha uma multidão que espremia Jesus, né? Todo mundo tocando nele, acotovelando-se, né? Quem me tocou? Né? E Lucas, né, que era um médico de embarcação, diz, comandante, sei lá quem te tocou, né? Todo mundo aqui está te tocando. Aí ele diz, não, mas alguém me tocou. Como se dissesse assim, houve um toque especial, houve um toque de fé verdadeira, porque de mim saiu a virtude, de mim saiu o ato de cura. Então, veja, gente, ele não estava vendo a mulher veio por trás, né? Até porque o medo dela era tão grande, como ela era considerada impura, ela não podia ter tocado Cristo, mas ela domina aquela multidão, né? Ela vence aquela multidão, ela chega até Jesus no seu ato de fé, e ali ela toca na roupa do mestre, né? E aí ele, então, Jesus sente isso, e diz, né,
alguém me tocou, alguém me tocou. Isso é muito bonito, né? E aí, porque de mim saiu virtudes. Agora veja, meus amigos, quantos toques ali foram dados em Jesus? Quantas pessoas ali estavam tocando no Cristo, né? Cotovelando, se espremendo para passar ali, uma multidão. Por que Jesus só reconhece o toque da mulher hemorroíça? Porque para aquela mulher, o toque era de verdade. A fé era legítima. A prece era fiel. Ou seja, não era somente aquela prece que não passa do céu da boca, né, gente? Mas era a fé que verdadeiramente abre as portas de um novo paradigma de entendimento. Então, a cura, o ato de cura, foi até aquela mulher. E nos diz, os evangelistas, que o sangue estancou imediatamente. A fé curou aquela mulher. Assim como o homem que desceu, né, do telhado, então encontrou e retirou todos os obstáculos possíveis para chegar até Jesus, e Jesus o cura e diz: tua fé te salvou. Porque a cura é um ato de salvação. Porque a cura é da doença da alma. Curar corpo, gente, é fácil, né? Porque todas as pessoas que foram curadas pelo Cristo, elas desencarnaram. Mais cedo ou mais tarde, desencarnaram novamente. Novamente, eu digo por causa do processo reencarnatório, né? Mas a gente só morre uma vez, né? Ou seja, Eusa só morre uma vez. Eusa, a personalidade Eusa. A individualidade, né? Ela vai reencarnar várias vezes. Mas a personalidade Eusa vai morrer uma vez. E que bom que seja só uma vez mesmo que eu vá morrer, né? Porque quando eu reencarnar, eu não quero ser mais Eusa, né, gente? Porque a gente tem que voltar a um espírito melhor. Então, a gente tem que aprender alguma coisa da erradicidade, aprender com os erros do passado, né? A não cairmos mais nessas tentações. Então, essa melhora que o Cristo imprime, Jesus imprimia bom ânimo na alma, né? Jesus imprimia, o ânimo já está dizendo, né? Dentro de nós, ele imprimia essa boa vontade sincera, né? Para que a gente tivesse força, né, de ser burilado o mármore do nosso sentimento, para entregarmos um sentimento novo ao Cristo, um sentimento de amorosidade, né, de amor verdadeiro ao Pai. Então, gente, a cura, né, o que eu quero trazer para vocês hoje, o que eu pretendia trazer para vocês hoje, é exatamente isso, que a gente começa a perceber que a nossa fé, ela é importantíssima como elemento de cura, de autocura, de autotransformação, porque se muitas vicissitudes nós passamos, a responsabilidade é exclusivamente nossa, e na maioria das vezes, as nossas dores não são de experiências passadas, mas de experiências e de artefatos que criamos nessa vida, nessa existência. Portanto, essa fidelidade a Deus, ela é importante para que possamos passar por momentos de turbulência, passar por momentos de dificuldade. E aí nós vamos lembrando, para a gente encerrar, nós vamos lembrando que a gente começou falando do Jesus acalma a tempestade, né? E aí eu falei para vocês que Jesus se coloca na parte mais importante, né, do barco da nossa vida, que é onde está o leme. Então, para a gente, e ali é justamente onde ele vai conduzir e acalmar as tempestades internas nossas, né? Para que, acalmando aqui dentro, lá fora pode estar ventania, trovoada, né? Mas aqui dentro vai estar sempre calmaria, porque a casa é construída com alicerce firme. Isso é importante também, pessoal, porque não vamos pensar que tempestade, turbulência, calmaria não vem para a espírita, não, vem também. Vem para o cristão, de uma maneira geral, vem para o não cristão, vem para todos. Quando Jesus fala, por exemplo, que todos aqueles que ouvem a palavra de Jesus e a pratica, todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a pratica, edifica sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, e a casa permanece firme. Mas aquele que ouve a palavra e não as pratica, edifica sua casa na areia. Vem o vento, vem a tempestade, e grande é a queda daquela casa. Então, vejam, há condições comuns para a casa edificada na rocha ou a casa edificada na areia. Vento e tempestade, tormenta, chegam para as duas.
A diferença é onde eu construo a minha casa mental. Eis aí a diferença. Então, Jesus acalma essa tempestade na formatação desse alicerce, que é responsabilidade nossa. Então, uma parte é com a gente, outra parte é com Deus. E aí, Bittencourt Sampaio vem trazer para nós essa linda poesia, quando ele diz, para que a gente não ignore que a civilização de hoje parece ser um grande barco sob a tempestade. Mas enquanto os mastros tombam, oscilantes, as vigas mestras oscilam, né? Aos gritos de toda a equipagem que fica ali alvoroçada, inquieta, onde a metralha que incendeia a noite moral do mundo está presente, lembremos, como nos diz Bittencourt Sampaio, o Cristo está no leme, servindo-o, pois, infatigavelmente. Repitamos, confortados e felizes, Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo amanhã, louvado seja o Cristo de Deus. Então é isso, meus amigos, que a gente tenha essa fidelidade verdadeira para entendermos que Jesus vai estar sempre no leme das nossas vidas. Vamos então encerrar com a nossa prece, para que a gente possa permanecer nessa mesma vibração, subindo esse monte da elevação, né? Subindo um monte da nossa vibração, pedindo a Jesus que nos acolha e nos ampare, que aqueça sempre os nossos corações, para que nós possamos olhar o céu, como nos diz o nosso Emmanuel, esse Espírito luminoso a quem agradecemos, para que possamos olhar o céu não de relance, para que possamos divisar o brilho das estrelas, e ao mesmo tempo que todos nós possamos abrir a acústica, essa cripta misteriosa do nosso coração, para que possamos ouvir melhor as notas maviosas que o Cristo nos oferece no seu Evangelho. Que possamos estudar, meditar, mas, sobretudo, viver o Evangelho de Jesus diuturnamente. Que assim seja.